Ele é advogado, mestre em Direito pela USP, foi secretário da Casa Civil de Jundiaí, secretário-diretor-geral do antigo Tribunal de Alçada Criminal e coordenador do Programa de Proteção a Testemunhas do Ministério da Justiça. Também foi secretário adjunto de Justiça e Defesa da Cidadania, diretor da Fundação ITESP e corregedor-geral de administração. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez Gustavo Húngaro, ouvidor-geral do Estado de São Paulo. Vamos conhecer em detalhes o trabalho da ouvidoria e a instalação do sistema Web Denúncia, entre outros temas. Nossos convidados são os deputados Pedro Tobias, do PSDB, Júnior Aprilante, do PSB, e o deputado Coronel Camilo, do PSD. Muito obrigado pela presença dos senhores, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, bem-vindo a esta arena, doutor Gustavo. Satisfação, Jorge Machado, é um prazer estar aqui mais uma vez na Arena Livre e agora com essa honra de estar ao lado do deputado Pedro Tobias, nessa grande liderança de Bauru, do nosso estado, médico admirado, né, que salva a vida de tantas mulheres, estar aqui também ao lado do deputado Coronel Camilo, dos maiores comandantes que a Polícia Militar de São Paulo já teve, que honra esta bancada, e o Júnior Aprilante, que bem representa a região de Jundiaí, é um empreendedor e líder político da região de onde eu sou. Então é uma grande satisfação estar aqui hoje. Um congraçamento, né? Um encontro entre amigos, antes de mais nada. Doutor Gustavo, o que falar da ouvidoria nestes tempos de pós-verdade e de comunicação tão massificada, tão rápida, tão instantânea, como é trabalhar na ouvidoria para o senhor, principalmente, que foi corregedor-geral de administração. Qual é o trabalho de constituição, de musculatura dessa ouvidoria e como as pessoas chegam à ouvidoria? Foi uma ótima iniciativa do governador Geraldo Alckmin criar há 2 anos a Ouvidoria Geral do Estado. São Paulo, desde o governo Mário Covas, já tinha essa preocupação em ter um governo aberto para a participação das pessoas. A ouvidoria representa isso, a abertura permanente do governo para errar menos e acertar mais ouvindo as pessoas, né, levando Sim. em consideração os destinatários das políticas públicas. Então, no governo Mário Covas, começou-se a estruturar as ouvidorias. E para isso, a Assembleia Legislativa teve um papel fundamental naquele momento, na década de 90, aprovando uma lei que foi de iniciativa do Poder Executivo, uma lei feita por especialistas do direito público brasileiro, que foram reunidos pelo secretário Belisário dos Santos Júnior, e formularam, então, uma lei que está prevista na Constituição e que o Congresso Nacional ainda não fez. Está em discussão hoje no Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, na década de 90, aprovou aqui a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, ou seja, garantindo ou buscando, pelo menos, né, pela via da legislação, uma prestação adequada do serviço público, né, com controle em relação a essa prestação, com acesso à informação sobre todos os órgãos públicos e com garantia, portanto, de um resultado, né, na atividade pública. E para isso, essa Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, a Lei 10.294, de 99, ela estabeleceu o funcionamento de ouvidorias, né, orientando para que todos os órgãos públicos passassem a ter esse canal aberto para que as pessoas pudessem ser ouvidas, colocar as suas reclamações, as suas sugestões, né? O Estado, o poder público não pode ser algo apartado, distante da vida das pessoas. É a modernidade ou é a reedição de alguma coisa que no passado havia e a gente acabou esquecendo? Quem não ouviu falar da Rua do Ouvidor, no Centro Velho de São Paulo, Ouvidor Peleja, a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, ou seja, os governos constituíam ouvidorias e depois foram deixando passar o tempo e esqueceram o papel dos ouvidores? Esse histórico é interessante, né? A ladeira do Ouvidor, lá no centro, é justamente o acesso ao Largo São Francisco. Então eu passava por essa rua todos os dias quando eu ia Jamais imaginou que seria o ouvidor. E aí, na faculdade, eu fui, ao tempo que eu estava fazendo a graduação, criou-se a função de ombudsman lá na faculdade e eu fui o primeiro ombudsman da Faculdade de Direito da USP. Então, de alguma forma, eu já estava ligado a esse tema há algum tempo. Mas, dentro do histórico do assunto, o ouvidor de antigamente, do tempo do Império, ele tinha uma função diferente da atual. Eu diria que era justamente o contrário. Porque naquela época o ouvidor era o ouvidor que ia em nome do rei, né, do imperador, para saber o que se passava e para reportar ao rei, buscando então zelar pela manutenção do poder real, né? Então, como um representante do rei na localidade para fazer o acompanhamento. Hoje,
O papel do ouvidor é ser um representante do cidadão dentro da administração, dentro da instituição em que ele se insira. Então, hoje a perspectiva é contrária em relação àquela do regime monárquico, né? Não por outra razão, nós estamos justamente numa democracia em que as funções são colocadas justamente para fazer valer a participação popular, os anseios das pessoas, que é por elas, né, que se justifica a existência do próprio aparato público, né, para atender às necessidades da coletividade. Então, o ouvidor hoje se coloca como um representante da cidadania dentro das instituições em que o ouvidor atua para melhorar o serviço, para fazer valer direitos, né, para contribuir também com a melhoria da gestão e do desempenho da ação daquela instituição. Deputado Pedro Tobias, bem-vindo a esta arena mais uma vez. O senhor que disse prontamente sim quando convidado a participar desta roda conosco aqui. Obrigado, Jorge. Não é a primeira vez. Também vou cumprimentar colegas meus, Júnior e Coronel Camilo. Gustavo, um amigo, parceiro, nosso trabalha no governo faz tempo. Em especial, saudade de Ari Fóssil, que trabalhou com ele, uma pessoa de bem. É porque gente onde trabalha, você aprende. Porque se você não conhece pessoa, fala que são amigo dele. Porque na vida, como fala, ouvidor, o corregedor, e cara de que governo. Se nós temos governo transparente, quer forçar, errar menos, escolhe gente de bem para apurar, para valer, caso de São Paulo como geral. Se outro estado, a gente via essa ultimamente denúncia todo lado, certeza, corregedor, o ouvidor colocado sobre medida. Sim. Gustavo, bem-vindo na nossa casa. Obrigado. E ainda ouvidoria, uma coisa pouco desconhecido para cidadão comum. Como essa entrevista aqui, TV, para orientar a população, não para fazer prova para você. Explica pouco que papel de ouvidoria, que maneira vai chegar, porque não é fácil ainda. Eu sempre, nós, político, poder público, que seja, devia cuidar de Dona Maria. Dona Maria, pobre, não sabe onde, não tem sindicato, não tem família. Esse poder público precisa cuidar, porque pessoa esclarecida, se algum serviço público atendeu eles mal, contrata advogado. Mas Dona Maria não tem condição de procurar advogado, não tem nada. E hoje virou dinheiro público, eu falo da saúde, minha área, essa judicialização, a pessoa mais rica consegue remédio, a pessoa mais rica consegue a vaga. E Dona Maria não sabe onde ir para reclamar. Ouvidoria entra nessa parte? Sim, a ouvidoria é justamente o espaço aberto para a participação desse cidadão que, de outra forma, não tem voz, não tem como ser ouvido. Então, a ouvidoria, ela está presente hoje nos órgãos estaduais, em todos eles, como uma porta aberta. Atende-se pessoalmente, por telefone, por e-mail, por todas as formas hoje utilizadas. Para termos uma ideia, ainda que não seja tão conhecida, né, porque não há um investimento em publicidade, né, nós usamos esses espaços Sim. importantes, como a TV Assembleia do Parlamento, SP, por exemplo, né? Para levar isso ao conhecimento do maior número possível de pessoas, mas como a ouvidoria ela está presente, por exemplo, no Poupatempo, ela está presente nos hospitais da rede pública de saúde, né, ela está presente na área da educação, ela está em todos os setores que são fundamentais para o cidadão. Então, o ano passado, e cada demanda, cada manifestação, cada atendimento que uma ouvidoria pública do Estado de São Paulo faz, ela é registrada, nós acompanhamos para que sempre haja uma resposta, uma satisfação a esse cidadão e para que se procure aperfeiçoar a prestação do serviço. O ano passado foram atendidas 1.100.000 pessoas por essa rede de ouvidorias, atendidas diretamente, seja por telefone, por carta, por e-mail ou pessoalmente, né, nas unidades públicas estaduais. A maior parte dessas pessoas, ela se reporta ao órgão público por telefone, né? Então a gente acha que hoje também todo mundo está ligado pela internet, mas para acionar os serviços estaduais, né, as ouvidorias são mais demandadas ainda por telefone. Então é um dado curioso. Não, Gustavo? Eu acho que talvez... Telefone ainda, número, 0800. pode ser o 0800, né? Tem muitos canais de atendimento
telefônico, mas hoje também se divulga bastante, todo órgão público tem o seu site, né? As ouvidorias também atendem pela internet, né? Nós atendemos diariamente a Ouvidoria Geral do Estado, que é uma proposta então de coordenar essa rede. Ela não é propriamente uma grande central de atendimento, mas sendo ouvidoria, nós também atendemos diariamente pessoas que vão pessoalmente, que vão ali fisicamente para ser atendidas, que precisam de orientações, né? Muitas vezes não sabem a quem recorrer em relação à demanda que possuem, e aí numa ouvidoria a orientação é essa, para que seja dada toda a atenção e aquele conhecimento que as pessoas que trabalham nas ouvidorias possuam, que ele seja compartilhado com quem precisa dessas informações, né? Então, uma parte dessas demandas tem a ver com a prestação de serviço, alguém que precisa de um serviço público e não sabe como fazer para obtê-lo, e aí as ouvidorias ajudam orientam. Esse cidadão que está Sim, procurando serviço sim. para abrir porta para ele ou só nota? Não. A orientação que se tem e a capacitação das pessoas que trabalham em ouvidoria é justamente para buscar resolver o problema. Então tem ouvidor que é especializado em fazer mediação, né, para buscar superar conflitos, para fazer uma intermediação entre aquela demanda e o setor competente, para que ela possa ser atendida. Então a ouvidoria é uma aliada do cidadão para fazer valer aquilo que ele precisa. E justamente olhando para esses que estão desprovidos de instituições que lhes deem retaguarda. Né? A Dona Maria, por exemplo. Quem não é sindicalizado, quem não tem condição de contratar um advogado, justamente essa pessoa que e não conhece o aparato público. Né? O nosso Estado, pensando como poder público, é muito complexo. Né? A divisão entre instância federal, estadual, municipal, dentro do Estado, todas as divisões de competência, de atribuições. Então não dá para exigir que o cidadão também conheça todo esse aparato e saiba a quem recorrer. Então as ouvidorias são também esse espaço para que ele seja orientado. Olha, então a sua demanda pode ser encaminhada junto ao Detran, ou então, olha, é uma questão da agência reguladora que pode fiscalizar a prestadora de serviço, a concessionária do serviço público. Então, a ouvidoria também faz esse esforço, né, de fortalecimento da cidadania, orientando em relação ao funcionamento dos órgãos públicos e mostrando também que algumas situações, uma parte das pessoas que também vão às ouvidorias tem problemas com banco privado, tem problemas com a loja que não entregou, então daí nós orientamos quando é o caso então de ir ao PROCON, né, que é um serviço estadual muito importante também. Então são diversas situações em que há uma busca, né, de dar uma satisfação que seja considerada razoável, adequada para o cidadão. E nós fazemos, agora lançamos recentemente, quem procura qualquer ouvidoria estadual pela internet, né, o endereço é ouvidoria.sp.gov.br, então também um endereço fácil, né, ouvidoria.sp.gov.br. Por esse endereço, ao terminar a sua manifestação, nós queremos saber qual a avaliação desse cidadão em relação ao atendimento dispensado pela ouvidoria. Então nós estamos fazendo uma pesquisa de satisfação em relação ao próprio funcionamento das ouvidorias. Aperfeiçoando, né, o serviço. Isso. Para além daquela avaliação que, pela própria manifestação do cidadão, nós já conseguimos fazer em relação aos órgãos públicos, nós sabemos hoje quais são aqueles que têm mais reclamação, quais são os mais elogiados, né? Então nós temos esses dados e os relatórios são públicos, nós colocamos na internet, né? Então, para além disso, nós queremos saber também quais são as sugestões e qual é a avaliação do cidadão em relação ao atendimento prestado pelas ouvidorias, porque, como eu disse, mais de 1 milhão de atendimentos por ano, né? Então é um número expressivo. E ele pode aumentar quanto mais pessoas conheçam, né, e saibam para que serve, e agora com novas possibilidades também, como o web denúncia de corrupção. Que né? nós vamos falar ainda. Deputado Coronel Camilo, muito bem-vindo a esta arena mais uma vez. Eu que agradeço aí, é uma grande satisfação, viu, doutor Gustavo, recebê-lo aqui. Satisfação minha. Nós temos uma boa parceria, para você que nos acompanha. O doutor Gustavo era corregedor-geral da administração. E a Polícia Militar de São Paulo, que eu comandei aí com muito orgulho, prima muito pela transparência, né, por ter a casa em ordem. E não foi uma nem duas, foram vários comunicados da corregedoria que nós abrimos processos internos da instituição que ajudaram aí a sanear coisas internas e a melhorar a própria instituição, né? É verdade. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e parabéns pelo trabalho das ouvidorias de maneira geral do Estado, né? Eu tenho uma questão pessoal com a ouvidoria aqui da nossa segurança pública, que eu estou acertando aí, discordo um pouquinho da forma de escolha da lista tríplice, de como é formada, só com o monopólio do CONDEP, mas eu estou propondo aí uma alteração.
Mas deixar bem claro, a ouvidoria é importante. Saber ouvir é extremamente importante. Nós aqui, pelo menos os três, sabemos disso, né? E cada vez que o poder público faz isso, vem a público ouvir o cidadão, né? Tomar decisões em cima das sugestões ou das críticas do cidadão, se faz melhor. Eu queria que o senhor pudesse dar uma noção para a gente quantas ouvidorias nós temos no estado de São Paulo e se todas elas nós acessamos pelo mesmo site, se podemos procurar diretamente. Esse cidadão, né, a Dona Maria, como é que ele chega, né? Bem praticamente. Como Você que não ele chega na na ouvidoria? internet, Dona Maria. Não tem internet, Isso Dona que Maria. está falando, você volta, Dona Maria. E complementando só assim, como fica o sigilo dessas informações de quem procura ouvidoria, né? A proteção dele, porque às vezes ele faz uma denúncia sobre alguém muito próximo, sobre um comércio muito próximo, sobre um órgão do Estado muito próximo, às vezes até da própria polícia, né? Então, as duas coisas, quantas e quais e como trabalham as ouvidorias e como é o grau de sigilo de quem faz a denúncia. Começando pelo final, então, sobre a questão do sigilo, agradeço a questão que dá oportunidade desses esclarecimentos, né, e de uma prestação também de informação de interesse geral. Sobre o sigilo, as ouvidorias, elas recebem manifestação, mesmo que essas manifestações sejam anônimas. Claro que, diante do anonimato, há já uma orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se deve instaurar um procedimento contra alguém com base em denúncia anônima, por exemplo. Mas os órgãos públicos que têm dever de fazer apuração, de investigar, de verificar situações relatadas, eles também não podem ignorar uma manifestação, sendo ela anônima. Então precisa ter uma etapa preparatória de um eventual procedimento que se dê em seguida. Então essa é a orientação que vigora no Estado de São Paulo, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, né, que interpretou a Constituição quanto a isso, nesse sentido. É possível denúncia anônima, é possível manifestação anônima, mas é preciso uma cautela. Então, se faz uma verificação preliminar, os elementos obtidos nessa verificação é que darão consequência às providências administrativas cabíveis, né? Então, é feito dessa maneira. Ou seja, é possível, portanto, manifestar-se anonimamente, sempre que o cidadão entender que essa é uma garantia que ele precisa ter. Quando ele se manifesta, nós temos várias situações assim também nas ouvidorias. A pessoa, ela se identifica, ela coloca os seus dados, mas ela pede que eles sejam protegidos, né? Que haja uma confidencialidade em relação a eles. Sendo assim, toda ouvidoria está obrigada, por decreto do governador, a não divulgar os dados dessa pessoa, a fazer os encaminhamentos devidos, protegendo a identidade de quem se identificou e pediu confidencialidade. Então, essa é uma outra possibilidade, né? O anonimato ou a identificação com o pedido de confidencialidade, de sigilo em relação aos dados pessoais. E, então, isso está garantido. Quanto à forma, né, de acesso às ouvidorias, pela internet, esse acesso é um só para qualquer ouvidoria. Então, o cidadão ele não precisa conhecer a estrutura do Estado para escolher uma dentre as 357 ouvidorias em funcionamento, né? Isso seria uma tarefa quase que insuperável, né, para conhecer essa organização toda, inclusive das concessionárias de serviços públicos. Então, basta pelo ouvidoria SP-Gov.br a pessoa colocar a sua manifestação e pela natureza, pelos critérios de seleção que a pessoa vai fazer no próprio formulário eletrônico, essa mensagem já vai ser direcionada pelo sistema para a ouvidoria competente, que depois responderá diretamente ao interessado. Em relação à dificuldade, né, nem todas as pessoas têm acesso à internet, como bem estão aqui assinalando, os deputados que são representantes do povo sabem dessas situações de forma melhor do que outras pessoas, né? Nós temos também a possibilidade, seja de qualquer pessoa, ir a um posto público de internet do governo pelo Acessa São Paulo. Acessa São Paulo, né? Nos postos do Poupa Tempo, em outros equipamentos públicos, nos SICs, né, os Centros de Integração da Cidadania, são vários equipamentos públicos que estão presentes nas periferias, nas regiões mais carentes, né, de infraestrutura do Estado, pública em geral, para que essas pessoas possam também ter acesso gratuito à internet. Então, existe essa possibilidade, né, de que a pessoa vá e aí, num posto público de acesso à internet, do programa Acesso São Paulo, possa fazer esse encaminhamento. Ou existem telefones, né, existem números
de acordo com os setores em que as ouvidorias se colocam. Alguns são números gratuitos, há também locais para atendimento pessoal. Então, por exemplo, as pessoas que frequentam o Poupa Tempo, existe uma ouvidoria no Poupa Tempo, que vai poder atender essas pessoas nas próprias unidades do Poupa Tempo, onde o cidadão já vai, né? Então ele pode, no balcão de informações, perguntar, olha, onde é que é o atendimento da ouvidoria? E vai ser atendido lá imediatamente. Então são várias as formas, né? Porque a proposta da ouvidoria é essa, ser a mais aberta e mais fácil possível para o cidadão. Então, de fato, essa é uma característica, né? E, em geral, as ouvidorias estaduais, elas são organizadas sempre com o ouvidor tendo acesso ao dirigente máximo daquele órgão, né, para que ele possa levar ao secretário, Sim. ao presidente da companhia, né, ao diretor da fundação, da autarquia, quais são as demandas da população, quais são os problemas, o que precisa ser melhorado, quais são as sugestões que as pessoas Até estão para ferir fazendo. a eficiência e eficácia do serviço que está Isso, sendo oferecido. Isso. E cada vez mais a legislação também cobra isso, Sim. né, das instituições. Então, o ouvidor ele é um aliado da boa gestão pública, né, ele atua, portanto, com esse canal, né, de ligação entre as pessoas e a instituição. E em algumas situações específicas, como no caso da polícia, também no sistema penitenciário e na defensoria pública, a legislação criou um modelo um pouquinho diferente, né? Então, nesses casos, o ouvidor ele não é alguém escolhido pelo dirigente, né? Nesses casos, quer dizer, a legislação estabeleceu que ele deve ser escolhido a partir de uma lista tríplice e, no caso da defensoria pública, eles fazem questão que seja alguém de fora da instituição, né? Alguém que não seja defensor público, que não seja dos quadros da defensoria, para ter um olhar, então, Mas externo. a polícia também, não dentro, pode ser policial. Dentro da Não pode da ser instituição. policial. Para que não Então, haja espírito de corpo, qualquer coisa que... Então, claro que as ouvidorias, elas fazem parte, né, do controle interno da instituição, elas são uma unidade da instituição, então ela não é um fiscal externo, ela não é nós sabemos, o controle externo é competência do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né? Então, a ouvidoria ela se coloca como uma porta aberta dentro do órgão, vai interagir e vai ajudar na melhoria do serviço. Quando ela atua de forma discrepante disso, muitas vezes ela cria ruído, ela cria desgaste. E o propósito de toda a ouvidoria deve ser esse, quer dizer, bem atender o cidadão e ajudar a que a sua instituição preste o melhor serviço possível. Sim. Deputado Júnior Aprilante, sua primeira intervenção, ele ficou aqui atentamente ouvindo as suas explicações. Aprendendo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Jorge Machado. Parabéns pelo programa Arena Livre. Bem-vindo a esta arena. Obrigado. Meus colegas, Pedro Tobias, professor Pedro Tobias, Camilo, Coronel Camilo, obrigado aí pela recepção nessa casa, estou chegando agora. Ao doutor Gustavo Ungro, nós somos amigos aí de 20, 30 anos, mais ou menos, né? Sem falar a idade, que nós começamos cedo. Somos natural lá de Jundiaí, né? Cidade que eu nasci, acho que o Gustavo também nasceu lá, então nós temos aí uma relação já desde pequeno, vamos dizer assim. E o Gustavo sempre foi um cara muito empenhado, muito equilibrado, muito sereno, dedicado, e essa pessoa certa para o lugar certo, que é ouvir as pessoas que tanto precisam. Mas a minha pergunta é bastante objetiva e direta. A ouvidoria é um canal de comunicação entre a população, o contribuinte, o cidadão, com a administração pública. Isso. Você não acha que falta divulgação do trabalho da ouvidoria? Você não acha que falta a população, ela sabe o que é uma ouvidoria? Como que ela acessa uma ouvidoria, como que ela chega até a ouvidoria? Eu acho que falta esse esclarecimento à população. Uhum. Eu sinto isso, que às vezes a pessoa nem sabe o que é um ouvidor, o que é uma ouvidoria. Por isso que eu acho que, e fica aí uma sugestão, que acho que teria que ter um trabalho de comunicação, de divulgação do trabalho da ouvidoria. Maior. Agradeço essa sugestão, se é a percepção de um deputado, é algo relevante para que tenhamos em conta, porque nós temos, como eu disse, a ouvidoria geral, ela é uma criação recente, né? Nós tínhamos uma rede e aí, muitas vezes, a ouvidoria, ela era divulgada, cada uma no seu âmbito. Então, por exemplo, a ouvidoria das estradas paulistas, quem circula por elas, vê lá placas
Falando, a ouvidoria Artesp 0800, tem lá o número. Né? Então, é feita, por exemplo, uma divulgação específica da ouvidoria responsável pelas estradas nas próprias estradas. Quem vai à rede pública de saúde vai se deparar lá com um cartaz falando ouvidoria, né? Atendimento aqui, com um número e tal. Então, Mas a dona Maria sabe o que é ouvidoria? Pois é, pode ser que não Ela saiba. ouvidoria. Então nós A gente tem precisamos, dificuldade. Bem colocado, bem nós colocado. precisamos levar essa O esclarecimento. que é ouvidoria? E temos procurado daí, a nossa intenção neste ano de 2017 é fazer justamente um trabalho itinerante, né, de levar as ouvidorias para os locais em que as pessoas estejam. Então, estações de metrô, locais de grande atendimento. Como eu disse, a ouvidoria já está no poupa-tempo, mas de repente a expressão pode não ser ainda familiar para o cidadão. Então vamos pensar em formas de facilitar essa comunicação. Nós fizemos agora, com a rede pública de ensino, uma série de videoconferências pela Rede do Saber, levando esse conhecimento para todas as escolas estaduais. Então acabamos de fazer isso. Então aí os multiplicadores. Então, exatamente. Então, nós tivemos milhares de participantes, de pessoas que acompanharam essas videoconferências em todas as regiões do estado, e aí nós levamos isso. Olha, o que faz uma ouvidoria? Para que serve? Como acessar? Nós levamos também como que as pessoas podem usar a lei de acesso à informação, como pedir um documento público, como fazer um trabalho escolar buscando informações, dados que são dados públicos, que devem estar à disposição de todas as pessoas. Qual a importância da transparência? Como que o cidadão pode acompanhar o uso dos recursos públicos por meio do controle social? Como fazer um monitoramento dos recursos públicos? Como usar um portal de transparência? Né? Hoje nós sabemos que a legislação, ela obriga todas as prefeituras, todos os governos a prestarem contas dos seus gastos pela internet, organizando esses dados em portais da transparência. O Estado de São Paulo tem um dos melhores portais da transparência do Brasil. Então, como usar esse portal? Que informações estão lá? Como acessar? Aonde está a remuneração dos agentes públicos? Onde estão os contratos de todos os órgãos públicos? Né? Então, por exemplo, em São Paulo, nós podemos dizer isso. Não há caixa preta em relação a dados das estatais. Está tudo na rede. Todos os salários das estatais estão no portal da transparência, todos os salários. Todos os contratos estão no portal da transparência. Infelizmente, ainda hoje, na esfera federal, isso não é realidade. Ainda hoje, a sociedade brasileira não sabe quais são os salários pagos na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. Nós não sabemos quais são os contratos que estão em vigor nessas empresas controladas pelo poder público. Então, é uma situação em que ainda não existe um patamar de transparência adequado em todos os órgãos. Aqui em São Paulo, felizmente, todas essas informações estão no portal da transparência estadual. Então, esse é um dado positivo para a cidadania. É possível acompanhar. Né? Quem quiser saber, por exemplo, da cidade. A pessoa mora numa cidade do interior e quer saber quanto que está sendo repassado de recursos para a sua cidade. Ela pode entrar no portal da transparência e fazer essa consulta. Ela quer saber na saúde, na educação, quanto que está sendo investido na escola do filho. Ela pode hoje. Mas se não houver essa orientação, é difícil. Isso é bem alimentado. Esses dados eles são É atualizados. importante, né? Isso. Até porque o Tribunal de Contas Também hoje já cobra essa atualização, inclusive das prefeituras, porque a lei exige. Né? Esse é um desdobramento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Então, a Lei Complementar 131 de 2009 veio dar um passo a mais dentro da gestão pública responsável, exigindo isso. Olha, o gestor tem que prestar contas e esses dados têm que estar na internet atualizados. Né? Sobre os então, dados, há uma fiscalização quanto a sobre isso. os dados da transparência e a implantação do sistema Web Denúncia, vamos falar mais no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Gustavo Húngaro, que é ouvidor geral do Estado de São Paulo. E eu queria saber do senhor sobre o Web Denúncia, como é a instalação, como tem sido aqui nesse estado, 645 municípios, né? 44 milhões de habitantes. Como vai funcionar um serviço dessa magnitude? Isso aqui é um país, né? É verdade. São Paulo tem uma dimensão nacional, né? Pelos seus indicadores, pela quantidade de pessoas, pela pujança econômica, pelo que representa o nosso estado. E foi criado recentemente
o Web Denúncia de Corrupção por uma iniciativa do Fórum de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo. É uma instância que reúne todos os órgãos públicos voltados a combater a corrupção. Então, o Ministério Público, Tribunal de Contas, as polícias, Receita Federal, Receita Estadual, as corregedorias, controladorias. Então, esse fórum pediu que a Ouvidoria Geral criasse um canal único para que a pessoa que saiba de algo irregular, grave, ligado à corrupção, tenha um canal confiável, seguro e eficaz para fazer esse encaminhamento. E então, no ano de 2016, nós nos dedicamos a isso, né? Foi criado um grupo de trabalho com a participação de representantes desses órgãos que fazem parte do Fórum de Combate à Corrupção. A Ouvidoria Geral coordenou esse trabalho e conseguimos colocar no ar, já então no ano passado, o Web Denúncia de Corrupção. Então, pela internet, entrando no site da Ouvidoria Geral, como também entrando no site desses outros órgãos públicos, né, que eu mencionei, Ministério Público, Tribunal de Contas, tal, é possível acessar esse canal. Então, pelo site da Ouvidoria, ouvidoriageral.sp.gov.br, o cidadão entrando no site da Ouvidoria vai ter lá, combate à corrupção, denuncie aqui. E aí já tem um formulário simples em que ele identifica qual é a situação que ele quer denunciar. Sim. É pagamento de propina? É recebimento? Já de rendeu alguma algum fruto, vantagem? Já Sim, rendeu? nós já estamos com 200 denúncias recebidas que estão sendo apuradas. A diferença hoje é essa, quer dizer, então existe um canal público, confiável, transparente. O denunciante, ele faz o seu relato. Então ele pode relatar lá aquilo que ele tenha conhecimento, que envolva algum agente público, pode ser agente público estadual, federal, municipal, vai para os órgãos competentes de acordo com a natureza do caso relatado. Se ele souber de algum documento, se ele tiver cópia de algum documento, né, uma nota, um recibo, se tiver uma foto, aquilo que tiver de documento dá para juntar, dá para fazer upload, então basta, né, digitalizar e faz, o sistema já tem previsão para isso, ele consegue anexar, né, junto à denúncia eletrônica, documentos que comprovem aquilo que ele está relatando, e se ele quiser, ele pode também não se identificar. É possível fazer isso anonimamente. Quando ele termina de fazer esse relato, ele digita, junta os documentos que tiver, ao concluir, automaticamente a denúncia já vai para todos os órgãos competentes que estão integrados nesse sistema. Então não há burocracia, né? Não há escaninhos, não tem malote para lá, para cá, não se perde no caminho. E o denunciante recebe um número em relação à denúncia que ele fez. Ele pode depois complementá-la, vamos supor que depois... Protocolo? Ele recebe um número e com aquele número ele acompanha a denúncia dele e se ele quiser, se ele souber, depois de 15 dias, por exemplo, ele teve uma informação complementar. Ele recebeu um documento que reforça aquilo que ele já sabia antes. Então ele pode complementar a denúncia, né? E esse complemento vai para aqueles órgãos que já estão tomando providências. E a ouvidoria monitora esse sistema para garantir que cada cidadão que faz a denúncia tenha pelo menos uma satisfação de um desses órgãos que estão tomando as providências. Então é um sistema que dá resposta também para o denunciante. Ele sabe o que foi feito em função da denúncia que ele apontou, né? Então nós acreditamos que dessa maneira o sistema ele vai cada vez mais, né, conquistar confiança, credibilidade. Sim. E ajudar no combate à corrupção, né? Nós sabemos que essa é uma questão muito grave do nosso país. As pessoas nas últimas pesquisas têm mostrado que mais do que desemprego, problemas na saúde, indignação com a corrupção, com violência, a corrupção tira dinheiro de todas essas áreas. Nós sabemos, há uma escassez de recursos para serem investidos na segurança pública, na saúde, na educação, na geração de empregos, e esse dinheiro vai sendo drenado pela corrupção para fortunas ilícitas no exterior, né? Para enriquecimento injusto, indevido de pessoas que se corrompem. Então, é preciso, de fato, enfrentar esse mal. E aí o Web Denúncia de Corrupção é hoje um canal disponível, efetivo, eficiente, confiável, que as pessoas podem usar. Então, por isso que nós estamos querendo também que isso chegue ao conhecimento do maior número possível de pessoas, porque muitas vezes os órgãos públicos de fiscalização, eles não conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo, né? E o cidadão às vezes sabe, quem está mais perto de uma situação, mas isso aqui está errado. Olha, esse fiscal não pode fazer essa exigência,
Não é possível, né, que a minha entidade seja achacada por um pedido de comissão para ter uma parceria com o poder público. Então, situações que muitas vezes as pessoas se deparam na realidade, né, do cotidiano e que sim, vão desaguar lá, causam né? indignação, e aí hoje então existe esse canal. Porque muitas vezes as pessoas, mas eu vou denunciar para quem? Eu não conheço, eu não sei, tenho que ir lá no fórum, procurar um promotor de justiça, eu não sei como é que... Né? Então hoje, da casa, do celular com a conexão na internet, de qualquer... ou no poupa-tempo, né? no posto público de acesso à internet, é possível qualquer pessoa fazer uma denúncia de corrupção e contribuir para o enfrentamento desse mal. Deputado Pedro Tobias. Doutor Gustavo, eu volto insistindo, como falei, eu faz 28 anos na política. Doutor, eu trabalho no serviço público 40 anos. Eu nunca vi uma placa ouvidoria. E muitas vezes não é só corrupção, porque não sabe chegar no serviço. Isso precisamos olhar. Ou alguém entrou no papel dele no CETESB e cada dia empresário não sabe onde ir. Ouvidoria entra nessa parte ou só parte de corrupção? Essa, para nós, a sociedade não sabe exato o papel de ouvidoria. Só que ligado à corrupção Não. ou falta de... não consegue chegar no serviço. Eu sugiro, se esse órgão público tem ouvidor, devia colocar placa grande na entrada, nome dele, telefone dele e também telefone de ouvidoria geral, porque se não foi atendido, Já vai pela cair essa direto. ouvidoria Fazer uma local, devia ir para geral. Isso. Porque muitas vezes, nós, como deputado, muitas vezes, para pegar informação de funcionário, com tudo vontade que está falando, você, governador, secretário, faz requerimento 3 vezes para responder para você direitinho. Sempre dá resposta meio... Evasivo. para não responder nada, entendeu? As coisas, a teoria é fácil, mas na prática muito complicado. Corporação que entra, não, fecha isso, não passa a informação. Está falando para você, eu sou governo, presidente de partido, choro algum órgão público para passar a informação para defender o governo e não passar para mim. Imagina outro que quer alguma coisa, tem medo de denunciar eles. Meio complicado. Eu acho a ouvidoria precisa nome, telefone e embaixo telefone, ouvidoria geral, se ouvidor local não atendeu. Mas, francamente, faz 40 anos que trabalho no serviço público, só trabalho no serviço público. Eu nunca vi uma placa. Ouvidor. Eu não conheço nenhum ouvidor na saúde na minha região. Eu trabalho, olha, toda semana. Eu preciso mais. Anotado. Né? Tem o Zap também, viu? Deixa eu complementar. Que era a minha pergunta, na mesma linha aqui do nosso professor. A ouvidoria, ela se preocupa em ouvir o que está errado, inclusive corrigir, ajudar a sanear as secretarias, né? Agora, como ouvidoria, como uma instituição de uma maneira, olhando por cima, todas as ouvidorias do Estado, existe algum trabalho para trabalhar a qualidade da própria ouvidoria, dos ouvidores, de sanear até problemas que aconteçam em relação aos próprios ouvidores? Sim, essa é a razão também de o governador ter criado uma ouvidoria geral, né? Para garantir uma padronização, um trabalho de qualidade, para aumentar essa facilidade do acesso às próprias ouvidorias e com isso, quer dizer, a ouvidoria ela não é só para denúncia de corrupção, né? Ela é para receber a demanda que o cidadão entenda pertinente colocar para aquele serviço público que está sendo prestado, para que seja o melhor possível, né? Então, a ouvidoria ela deve ser uma aliada na busca do melhor resultado, da melhor gestão possível, né? Então, para isso, essas sugestões, esses apontamentos que estão sendo feitos aqui são de grande valia, né? Nós vamos, por exemplo, nós temos hoje, nessa rede paulista de ouvidorias, a maior quantidade de ouvidorias está justamente na área da saúde, né? Então, por exemplo, se lá na região de Bauru, quer dizer, não está havendo essa comunicação visual adequada para que as pessoas saibam a quem recorrer, que existe uma ouvidoria na saúde para ouvir essas pessoas, para que o hospital possa funcionar melhor, se tem problemas que os pacientes estão sentindo. É do interesse da instituição,
né? Saber quais são e buscar resolvê-los. Então nós vamos fazer esse reforço, né? Mas existem sim também parâmetros que devem ser seguidos por todas as ouvidorias, né, em termos de organização, de funcionamento, de enquadramento das manifestações, de zelar para que não fique sem resposta. O prazo máximo da nossa legislação estadual é de 20 dias para que se tenha uma satisfação ao cidadão, né? Então a ouvidoria tem que zelar para que isso aconteça. Em relação aos ouvidores, há também um decreto do governador organizando qual é o perfil do ouvidor. O ouvidor precisa ter nível superior, o ouvidor precisa conhecer a área em que ele vai atuar, o ouvidor precisa ter acesso ao dirigente do órgão, o ouvidor precisa ter preparo, ele precisa ser qualificado para atuar como ouvidor. Então existem cursos que são oferecidos para a preparação de profissionais para o desempenho dessa função. Então há sim essa preocupação. O Estado, né? disponibiliza isso? Não. O Estado Curso? dá essas diretrizes, Tá. né? Os cursos para formação de ouvidores, eles têm sido oferecidos pela Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, né? Então, esses cursos eles são recomendáveis, né, para aqueles que não têm vivência com a atividade. Mas na prática também, há muitos agentes públicos que, por trabalhar algum tempo numa ouvidoria, assimilam o procedimento, né, se familiarizam com as regras, com as normas vigentes para o funcionamento de uma ouvidoria pública e, pela própria prática, já se qualificam para serem ouvidores no futuro, poderem receber essa designação, né? Mas há também cursos oferecidos, né, para esse preparo. Então, o sentido é esse, né? O esforço que tem sido feito é para aumentar a capacidade, o desempenho, o grau de auxílio à melhor gestão pública possível, né? Então, na saúde, nós vamos fazer agora também, a partir desse apontamento aqui do representante, né, da população paulista, para que tenhamos uma melhor divulgação dos serviços já existentes, né, com essa obrigatoriedade de deixar para conhecimento de qualquer pessoa qual é o número do telefone, qual é o local em que o atendimento possa se dar. E como eu disse também, neste ano, nós vamos começar a fazer jornadas itinerantes, né, de ouvidoria, trocas de experiências, para expor mais este canal que está aberto, né, a todas as pessoas, para melhorar o serviço, né, para fazer valer aquilo que o cidadão espera do serviço público. Na iniciativa privada, nas empresas que prestam serviços continuados, geralmente tem um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. As pessoas ligam para o SAC e, se não resolverem, procuram a ouvidoria. Não aconteceria o contrário no caso da ouvidoria, que também está lá para defender os interesses do cidadão e defender os interesses do contribuinte, ou seja, o serviço público de qualidade? A lógica é análoga de funcionamento da ouvidoria tanto no setor público como no privado. A ideia também no serviço público é que tenha essa linha de frente de atendimento direto ao cidadão, independentemente das ouvidorias. Então, se esse atendimento, como no caso das empresas, né, as empresas divulgam o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, se esse SAC não atende bem, o usuário, o cliente, o consumidor, então, aciona a ouvidoria, né? A lógica no serviço público é a mesma, né? Quer dizer, se o serviço público não funcionou bem, se o serviço prestado, se a linha de frente da administração não satisfez, então, como segunda oportunidade é que a ouvidoria se apresenta. Então, a lógica é essa mesma. E em alguns órgãos, como, por exemplo, a Sabesp, né? A Sabesp também tem o seu SAC, o seu serviço de atendimento, e a ouvidoria como se fosse uma segunda oportunidade, né? Para que, se não foi resolvida a questão naquela linha mais direta, naquela prestação mais imediata do serviço, então vai se reclamar, vai se acionar um órgão que vai ter uma condição de fazer o encaminhamento, de cobrar uma satisfação àquilo que o cidadão está apontando. Só se aciona a ouvidoria para reclamar ou também para elogiar? Porque tem muito serviço público elogiável. Sim. As pessoas têm mania de, do governo não presta, mas se sabe que muita gente... Na polícia acontece isso. Muito. As pessoas ligam para elogiar o serviço. É o reconhecimento de quem está ali na linha de frente. Isso também acontece? Nós temos milhares de elogios registrados todos os anos por conta disso. O cidadão também reconhece aquilo que é de qualidade, que satisfaz a necessidade dele, né? Ele também faz, muitas vezes, questão de registrar isso. Então, nós temos, pelo lado das reclamações,
As áreas mais reclamadas são aquelas em que há uma interação maior, né, de todos os dias entre a prestação do serviço e o cidadão. Então, são as áreas de concessionárias de serviço público. Sim. Né? Energia elétrica, Telefonia, água, esgoto. Né? Então, são essas áreas aquelas que têm maior demanda. Depois dessas, a saúde, né? Porque está mais também presente. Né? Agora, a mais elogiada é a saúde também. Né? Por quê? Porque justamente tem a ver também com a vida da pessoa, com a qualidade, né, dela. Né? Muitas vezes problemas graves são resolvidos na rede pública de saúde e aí, hoje então, a campeã de elogios é a rede pública de saúde. Ainda tem uma breve pergunta, deputado Pedro Tobias, ou suas considerações finais? Não, faz minha consideração, viu, meu ouvidor, meu amigo. Eu acho tudo avanço é bom. Mas volto falando, gente, ainda somos muito longe. Porque nós somos deputados. Somos esclarecidos para pegar a informação de poder público e não é fácil. Imagina eu chego lá num batalhão, faz algumas perguntas, vai fechar vários lugares para não mostrar para você. Para hospital, mesma coisa. É natural. Esse aí eu acho início, faz 2 anos, eu parabéns para seu trabalho, e governador também está dando tudo o apoio, mas precisamos trabalhar muito. Isso. Somos no início, eu acredito, vamos chegar sem dúvida nenhuma, como Brasil, país novo, viu, Jorge? Minha faculdade foi fundada em 1220, antes de descobrir Brasil. Brasil vai chegar, mas somos longe de só falar teoria. Eu, na prática, ainda precisamos trabalhar muito. Esse é o trabalho, parabéns. E você chega de ser cargo secundário, deve ser primeiro-ministro, mais rápido que seja. Cargo mais no destaque, porque você merece. Obrigado. Muito obrigado. Muito gentil. Deputado Coronel Camilo, sua última intervenção, uma pergunta breve para a apreciação do nosso convidado. Minhas considerações. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho da ouvidoria. Sou um defensor da ouvidoria, das corregedorias, do serviço de atendimento, da transparência. Que a instituição de onde eu vim prima por isso, pela transparência, por dar informação, por mostrar o que está acontecendo. E eu acho que isso é fundamental. E a ouvidoria eu vejo, de uma maneira geral, todas elas, é uma forma de aprimorar o próprio serviço público, né? Então, volto a falar, ela teria que ser melhor difundida dentro do próprio serviço público, para que não tenha resistência e para que os próprios funcionários divulguem a importância e ajudem, né? Colaborem com a ouvidoria. E fica aqui uma sugestão, né, de um controle de inopino, né, uma visita, uma forma de checar o trabalho da própria ouvidoria, né, para ver se ela está atendendo ao que o decreto governamental lá pedia e auxiliando as instituições a que ela esteja lá subordinada, seja qual a secretaria, né, que ela seja alguém que seja parceiro dessas instituições na melhoria, né. E que às vezes isso não acontece, né? Por isso que fica aqui a sugestão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Deputado Júnior Apriletti, sua última pergunta ou uma consideração? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, né? Aos nobres deputados, colegas parlamentares, ao Gustavo, parabéns pelo trabalho. Eu sei que está no começo, né? São 2 anos aí, e a web denúncia são 3 meses. Isso. 3 meses. Então tem muita coisa para melhorar, muita coisa para apurar, para qualificar, mas as informações que nós temos são muito boas e eu sei que você no comando as coisas vão acontecer. Eu queria fazer uma pergunta final. Existe muita falsa denúncia, muito trote? Existe uma quantidade de situações que são reportadas e que depois não se confirmam, principalmente quando há referência a denúncias, né? Nós sabemos que muitas vezes por desavenças interpessoais, as pessoas chegam até a inventar. Por isso que, principalmente quando há uma denúncia anônima, os órgãos de apuração precisam ter esse cuidado, né, de fazer uma verificação prévia para não expor ninguém em função de uma injustiça, de uma situação imotivada. Então precisa mesmo haver essa cautela. E eu quero aproveitar daí essa última oportunidade para registrar que, de fato, há muitas resistências e problemas, né? A instituição pública é muito numerosa, são várias unidades, né? Múltiplos comandos, então há
uma situação desafiadora permanentemente. Vez por outra, nós vemos também resistências em relação à transparência, né? A ouvidoria geral, ela funciona também como instância decisória nos casos em que os pedidos de informação não são atendidos pelos órgãos públicos estaduais, né? Então, quando um cidadão pede uma informação e o órgão não atende, ele recorre ao dirigente do órgão. Se ainda assim ele não for atendido, ele recorre à ouvidoria. Então, nós tivemos no ano passado 400 decisões em situações dessa natureza, né? Foram feitos no Estado quase 20 mil pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação e em torno de 400 esses pedidos não foram considerados satisfatoriamente atendidos, as pessoas então recorreram à ouvidoria. Isso quer dizer o quê? Que tem ainda resistências, né? Algumas pessoas, alguns profissionais do Estado não assimilaram a regra geral, que é a publicidade, que hoje os dados eles são de livre acesso, de domínio geral. Apenas excepcionalmente é que vai caber o sigilo, vai caber a restrição. Então, existem, né, essas resistências pontuais, daí a importância, né, de nós trabalharmos nesses temas, impulsionamos, né, para que eles possam fazer valer o que hoje então é essa regra geral, né, de publicidade, de transparência, como também um antídoto, né, à corrupção, às irregularidades. Suas considerações finais, doutor Gustavo Húngaro, o que falar do trabalho da ouvidoria, quando se fala em 350, só no estado de São Paulo são 645 municípios, ou seja, existem vazios, sem ouvidos, vamos dizer assim. E como é trabalhar num país, quando se fala na web denúncia, para tentar conter a corrupção, que se pode falar que é até uma chaga atual, que machuca todos os brasileiros, que nos envergonha, inclusive. É uma das aflições. Quando uma empreiteira diz que movimenta 10 bilhões em determinado período de tempo, como é trabalhar numa ouvidoria sabendo que existem interesses poderosos, inclusive além do estado de São Paulo, além do país. Está aí, de maneira planetária, como é trabalhar, como é ser o ouvidor, ouvir a Dona Maria lá nos rincões do estado de São Paulo. É um grande desafio. E os problemas, na magnitude em que estão sendo revelados, eles devem servir de motivação, né, para todos nós que estamos imbuídos nesse espírito público de fazer o que se revela necessário para que o que seja melhor para a coletividade possa acontecer. Quer dizer, eu busco ter uma visão otimista, mas nós não podemos também deixar de ter o pé na realidade. Então é preciso tomar providências concretas, né? Então, como nós sabemos que a corrupção é um problema global, ele também precisa ser enfrentado dessa forma. Então, por exemplo, nós estamos aqui no estado de São Paulo com uma interação com o Banco Mundial e o Conselho Nacional de Controle Interno para trazer para a nossa prática administrativa as melhores referências internacionais em termos de controle interno da administração pública, né? Por exemplo, nós temos aqui no estado uma área de auditoria, né, que acompanha os contratos, os processos mais importantes. Então, como melhorar essa auditoria para que preventivamente não aconteçam irregularidades, para que o dinheiro público não vá pelo ralo, né, e atuar para evitar que ele vá, não depois que ele já foi buscar recuperá-lo, que é sempre mais difícil. Então, são várias estratégias que estão sendo adotadas, né, na área de auditoria, na área de correição, nas ouvidorias se abrindo mais, né, criando novos canais, se aproximando mais do cidadão para tentar fazer isso, quer dizer, deixar o governo aberto, participativo, chamando o cidadão, né, para que veja também a coisa pública como sua, né, porque nós sabemos que hoje muitos dos problemas que acontecem é porque aquilo que é público é visto como de ninguém. Né? Tem dono. Não é algo sem dono, é algo de que todos somos donos. Tem mais dono do, né, que o privado. Todos precisamos zelar por uma escola, por um posto de saúde, por um equipamento que seja para a coletividade. Né? Então, mudar essa relação, essa consciência, é um desafio permanente de todos nós. Né? Então, a ouvidoria trabalha nessa perspectiva e os outros órgãos ligados ao controle da administração também têm feito isso, né? Usando tecnologia. Então, por exemplo, agora nós estamos fazendo uma revolução do nosso portal da transparência. Então, em pouco tempo, o governador vai poder colocar à disposição da sociedade um portal da transparência mais acessível, mais fácil,
com mais conteúdo, com possibilidade de cruzamento de dados, com dados georreferenciados, né, com mais facilidades para o cidadão acompanhar tudo o que está acontecendo com o dinheiro que é dele também, que é do cidadão, que é de todos, né, mediante os impostos. Então, essa noção, né, de coletividade que precisa ser realçada para que nós tenhamos uma situação mais promissora para todos nós. Agradeço a oportunidade aqui mais uma vez, Jorge. Ponto final, críticas, sugestões, comentários na nossa ouvidoria, arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Gustavo Ungaro, muito obrigado por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Sucesso na sua empreitada e volte mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado também à presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.